Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor, na beleza da sua santidade. Praise the Lord. Saudar a todos no amor de Deus. Saudar a todos que estão aqui presentes, os membros da igreja, em mostrar do amor. Convidar-vos para, sem mais delongas, viajamos para podermos abrir a nossa escritura no livro de Salmos, Salmos 30, versículo 11. Vamos começar o versículo 11. Ou vamos ler o versículo 11. Podemos tomar os assentos. Creio que hoje não vou precisar da nossa tradutora, senão vai fazer ouvidos como tal. Sim. Tornaste o meu pranto em fôlego, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Oh yes, praise the Lord. Entenda o que a Bíblia diz o seguinte, diz o seguinte, tomaste o meu pranto e... Ok, diz o seguinte, tomaste o meu pranto, tornaste o meu pranto, não é tomaste, quis dizer, tornaste o meu pranto em fulgor e tiraste o meu sigilo e me cingiste com alegria. Praise the Lord. Na verdade é o seguinte, que tiraste o meu pranto, e me cingiste, tornaste o meu pranto em dança. A versão que eu queria é essa. A versão que diz o seguinte, trocaste o meu pranto e tornaste a minha tristeza em alegria. Aleluia. São versículos que diz o seguinte, é assim. Converteste o meu pranto em dança, substituíste o meu traje de luto com roupas de alegria. Praise the Lord. É maravilhoso esse Senhor. Na verdade, converteste o meu pranto em dança. Aleluia. O Senhor tem uma capacidade dinâmica de transformar a sua tristeza em dança. Aleluia. Aleluia. A sua lamentação em dança. Quando você crê no Senhor, você tem a sua alegria garantida. Há uma garantia da alegria do Senhor. Aleluia. Há muitas pessoas que procuram paz fora de Deus. Há muitas pessoas que procuram paz longe de Deus. Mas não há paz fora de Deus. Toda a paz que o homem necessita está em Deus. Deus é que converte a nossa tristeza em alegria. Ele converte a nossa lamentação em dança. Aleluia. Tornaste o meu pranto em dança. Aleluia. O meu motivo de tristeza, Deus tornou em alegria. O meu motivo de lamentar, Deus tornou em alegria. Não mais tristeza, não mais lamento, não mais para que fugir. Aleluia. Aleluia. No último dia, diz o Espírito Senhor, converterei os filhos, o coração dos filhos aos pais. Ai. Amém? Tens que entender uma coisa. A alegria do Senhor é a fonte da sua força espiritual. A alegria do Senhor é a fonte da sua força espiritual. O homem espiritual alimenta-se da alegria do Senhor. Aquilo que agrada a vontade do Senhor é aquilo que dá força de crescimento. Como crescer rápido com o Espírito? Faça a vontade do Senhor. Quem faz a vontade do Senhor cresce rápido com o Espírito. Há um crescimento relâmpago quando você faz a vontade do Senhor. O amor, a minha vontade é viver todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Você vai aprender a formular amor. A fazer esse dinâmico de amor. Aumenta o amor em si. Profundo chama para profundo. É quando você viver, você aumenta o seu amor. Aleluia. Tornaste o meu pranto em dança. Converteste o meu pranto em dança. Grande é o Senhor. E para sempre tuas misericórdias. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As linhas de vitória e
para me fazer ver espaço. Se o Senhor é minha torre forte, o nome do Senhor é torre forte. O justo confia no Senhor. O justo pode cair 7 vezes, mas Deus levantará em todas elas. Tem que aprender a confiar no Senhor. O homem que confia no Senhor cresce na estatura da graça, cresce no entendimento da graça. A paixão de Deus é força. E aí diz o seguinte: em Cristo caminhamos de dimensão em dimensão, de glória em glória. Porque Cristo é minha esperança, glória. E não pode compreender que o maior é aquele que está em mim. O maior é que está no mundo. Senhor. Carabassa. Aleluia. Converteste o meu pranto. Converteste o meu pranto em alegria. Converteste o meu pranto em graça. Sabe, quando o Senhor tocar no seu espírito, você vai dançar. Você vai chorar. Porque Ele é sua alegria. Ele é sua força. Há momentos em que a carne está mais forte que o espírito. E o que acontece? A angústia bate a nossa porta. Não procuramos soluções, não encontramos. Procuramos respostas, não encontramos. Pegamos isso, se estraga. Pegamos aquilo, se estraga. Pegamos aquilo, não se estraga. Mas uma coisa Neemias disse: a alegria do Senhor é a minha força. Não, o que eu vou fazer? Vou viver para fazer a vontade do Senhor. Porque está escrito: Ele veio no meu volume de Jesus. E está escrito sobre mim para que eu faça a sua vontade. Valeu, meu Senhor. Yes. E o seu corpo vai começar a ser um tabernáculo vivo de Deus. A sua vida vai ser contínuos sacrifícios para Deus. Vai oferecer sacrifícios vivos e apresentáveis ao Senhor. Quando você está vivendo nesse nível, você vai viver a beleza da santidade. Não será mais um fator. As coisas do mundo não serão mais o seu fator. As tristezas do mundo não serão mais o seu fator. Você não vai viver segundo as calamidades do mundo. Quando o mundo estiver em queda, o seu mundo vai estar construído. Quando o mundo estiver adormecendo, o seu vai estar firmado. Quando o mundo estiver cair, o seu vai estar a ser edificado. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças e voarão mais alto que águias. Assim que o Senhor quer ver a arma forjada da cima, não prosperará. Em julgamento, você mesmo Yes. O inimigo pode levantar contra mim em julgamento, mas ele não vai prosperar. Ele pode fazer armadilha contra mim, mas ele não vai prosperar. Porque nenhuma arma funciona contra mim. A minha cara nem tem nem cega. Ou definitivamente nega, mas nenhuma crise. Aleluia. Aleluia. Eu caminho sem confusão. Eu caminho na totalidade das amizades. Eu estou vendo me declara. Hablando do seguinte: quando o seu inimigo vier contra si, ele virá no seu caminho, mas eles fugirão em 7 caminhos diferentes. Aleluia. Essa é a minha identidade em Cristo. Eu sou a cabeça, não cauda. Eu sou em cima, não embaixo. Eu entro abençoado e saio abençoado. Não é fracasso para mim. Aleluia. Aleluia. Jesus fez uma oração tão maravilhosa. E ele disse: meu Pai, santifique-os na verdade. E a sua palavra é a verdade. Aleluia. Aceite ser santificado na palavra. A palavra
é escudo para aqueles que o temem. A palavra é proteção, é arma de ataque para aqueles que temem ao Senhor. Hebreus que nesse dia eu coloco dentro de si a maldição e a bênção. Bênção se me obedeceres, seguires os meus estatutos, e maldição se não me desobedeceres, além disso procurares a outros deuses, além disso procurares a outras doutrinas que não sejam minhas. Aleluia. Isso é maravilhoso. Aleluia. E olha o que a minha Bíblia me diz, hein? A Bíblia me diz que Jesus veio aqui à terra para morrer por mim. E olha o que o Salmo escreveu: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Praise the Lord. Ele converteu. Olha, Ele converteu o meu pranto em alegria, em cantos de vitórias. Eu não caminho mais numa dimensão de fracasso, não caminho mais numa dimensão de perda. Por quê? Cristo em mim é a esperança da glória. Por quê? Cristo em mim, Ele vive e Ele reina eficazmente. Aleluia. Ele é a luz e as trevas não suportam. Ele é a luz que as trevas não suportam. Praise the Lord. Cristo em mim é a esperança da glória. Aleluia. E Ele disse para mim no livro de João 14, 6. Podem ler lá? Chega lá. João 14, 6. Praise the Lord. Nós entendemos quão maravilhoso é esse Deus, quão maravilhoso é esse Senhor que nós estamos a servir. Entenda o que Ele diz no livro de João. O que Ele diz? Pode ler. João 14, 6. Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não for por mim. Aleluia. Ninguém pode chegar a Deus a não for por Jesus Cristo. Praise the Lord. Aleluia. Isso é maravilhoso. No culto passado, da segunda-feira, onde nós terminamos, alguém recorda? Terminamos no livro de Atos 6, versículo. Não recordo? Ok, acho que recordo. Sim? Metemos no versículo 1. Ok. Não, vamos ler a 2. Diz aqui. E convidando a multidão, os discípulos, disseram: não era razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos em mesas. Escolhei os irmãos entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aleluia. Entendendo uma coisa? A Bíblia diz que sejam varões cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Aleluia. Sabedoria e o Espírito Santo é o que te capacita para servir na casa do Senhor. Está cheio do Espírito Santo. E o enchimento do Espírito Santo é contínuo. Você continua enchendo-se até transportar. Você continua enchendo. A Bíblia diz que encheste o meu vaso. Encheste o meu vaso. Não tem que esquecer, você é o vaso, é um vaso que você está cheio. Praise the Lord. Nós dizemos no culto passado que você deve ter capacidade de formar discípulos. Todos vocês foram formados para formar discípulos. E nós sabemos o que é? Que quando você forma discípulos, você tem um mestre. Olha, os discípulos de Jesus tinham, um mestre, que era Jesus. E eles eram mentores de outras pessoas. Vocês têm a necessidade de formar discípulos. Eu disse: procura aquela pessoa, ensina com ela, treina, vai na casa dele, ensina aquela pessoa. Quando a pessoa quer cair, não deixa cair, ensina aquela pessoa. Tenha discípulos, faça multidões, faça multidões, pregar as multidões e tornar-as discípulos. A outra versão diz: vá ir às nações. Praise the Lord. Não, o Espírito de sabedoria. Quando alguém nasce, como que você enche o Espírito Santo? Você ora continuamente.
Quer ser mentor de alguém? Quer ser mentor de alguém? Quer zelar por uma alma? O que você precisa é estar cheio. E o que precisa estar cheio? Tens que orar como louco. Ore como quem não tem limites. Ore como quem quer alguma coisa que não sabe o que é. Não é? Você vai continuar orando. O que vai acontecer? O seu vaso vai estar cheio. E vai começar a transbordar. E quando vai começar a transbordar, as palavras que você vai falar com a sua boca vão ser palavras de potência. Vão ser palavras que quando você falar, não há quem não vai obedecer. Porque vão ter uma capacidade transformativa. Vai existir. Posso jejuar para pessoas que ainda não convertiram? Eu disse exatamente. Você jejua, você ora. Por pessoas que você ainda não conheceu. Para quando você les encontrar, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Aí vai começar a julgar os seus intentos. Vai começar a revelar os conteúdos do seu coração. E quando vai acontecer isso, o seu homem já é seu. Esse peixe já é seu. Você já pescou. Agora você vai falar, mestre. Decida ser mestre de multidões. Yes. Queremos ver uns Silas que quando vem à igreja tem uma multidão no seguinte. Queremos ver uma Elias quando vem para a igreja. Quando vem para a igreja tem uma multidão no seguinte. O Lázaro, quando vem à igreja tem uma multidão no seguinte. Nações. Yes. Seja formador de nações. A ver o seguinte, João Batista estava no deserto, perto do Jordão, e multidões vinham seguindo. Não tem a ver com você ter dinheiro, não. Com ter que te dar bonito, não. Tem a ver com você estar em chamas. Se você arder, nações virão para ver. Yes. Aprenda a arder. João Batista ardia. Alguém diz que eu sou a voz que clama no deserto, e anuncia a palavra, preparai o caminho para o mestre. Você é o João Batista da Embaixada do Amor. Você prepara a alma para poder conhecer o seu mestre. Mas antes, prepara o caminho, João Batista. Começa a clamar no deserto. Começa a proclamar. Proclama. Yes. Eu sou a voz. Tens que levantar e aprender a ser seguinte. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama na escola. Eu sou a voz que clama nos hospitais. Eu sou a voz que clama no caminho. Eu sou a voz. Yes. Você é essa voz. Então, cumpra essa escritura que diz o seguinte: e multidões vinham ao seu encontro. Yes. Tem algo tão profundo que a Bíblia nos declara. É o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus. Tem uma pergunta para si. Ele disse: a pergunta é: pode uma nação ser gerada num só dia? Pode uma igreja ser plantada num dia? Pode uma célula ser plantada num dia? Você também pode? Podem líderes ser formados num dia? Esta é a pergunta, Senhor. E a resposta é sim. Em Cristo, toda a resposta é sim, sim e amém. Essa é a resposta. Uma nação vai ser gerada através de si. Multidões vão ser geradas através de si. Uma célula da embaixada vai ser levantada de si. Faça o hábito de querer edificar-se. A Bíblia nos diz uma coisa. Livro de Judas 1:20. Por exemplo, alguém abrir Judas 1:20. Rapidamente. Pessoas
pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que são cheias do Espírito Santo. Eu quero declarar que sejam pessoas cheias do Espírito Santo. Judas 1:20, Judas 1:20. Amém. Vós, porém, amados, edificai na Santíssima Fé, e tendes orado no Espírito Santo. Em vós, irmãos, edificai-vos na mais santíssima fé. Orando no Espírito Santo. O que é? Orando ultimamente na vossa mais santíssima fé. É tipo um dinamo que você dá. É um gerador. Racabaia sacanagem. Raquetelebocha. Raquelemania. Louco telemania. São fortes. Fortes, cada vez mais você aumenta a potência. Ligou para tacatá. Olha, nesse momento que você estará a fazer isso, o seu Espírito estará a fazer o seguinte: Pedro vai clamar para Jesus. Eu quero pedir para Jesus. Eu vou pegar a barracia. Eu quero pedir para Jesus. Eu quero pedir para Jesus. Estarás clamando as pessoas para Cristo. Aleluia. Proclame as pessoas para Cristo. Praise the Lord. Tão maravilhoso. Continuamos nesse negócio. Aprenda a ser sempre em potência. Aumenta a sua potência. Aumenta a sua potência. Mesmo quando você sentir que você está mais forte, é onde você deve orar mais. Deve orar mais. Por quê? Porque se você parar, é como um carro. Quando você para de dar óleo, ele vai acabar perdendo as forças. Precisa dar força. Eu falo do carro manual. Se você não dá um piso, ele perde as forças cada vez mais. Vai chegar num ponto que vai desligar. Por exemplo, quando você entende, os que entendem como se conduz manual. Não, quando você está a conduzir, se você não pisar o acelerador, ele cada vez mais fica fraco. E há um momento que se você não mudar a mudança, ele vai acabar desligando sozinho. Você tem que subir, ele quer que você suba cada vez mais. Começa de 1, vai para 2, 3. Não é assim que funciona. Aleluia. Glória a Deus. Isso é muito importante. E a Bíblia nos declara no livro de Atos 6:4. Ele diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aleluia. Perseverança. A Bíblia não diz o seguinte: nós vamos permanecer somente. Diz que perseveraremos. É perseverança. Temos que perseverar. Por quê? Porque pode ser que no momento você não tenha aquela potência para orar. Mas o que acontece? Quando você persevera, você vai ganhar força. Vai multiplicar as suas forças. Aleluia. Vamos continuar. Vamos ver. E este parecer contentou a multidão. Elegeram Estevão. Aleluia. Homem cheio de fé e de Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, preservo da Antioquia. Uma coisa terrível. Tem que Deus, quando falar com você, falar de uma forma especial. Lembra quando Deus falava de Jó? Deus disse o quê? Conheces o meu servo Jó. Não, ele fala de uma forma diferente. Quando Deus fala consigo, ele deve falar de uma forma diferenciada. Não, olha o que a Bíblia nos fala. A Bíblia diz o seguinte: e escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e fé. Falaram dos irmãos, mas de Estevão Deus falou de uma forma especial. A Bíblia fala de uma forma especial. Diz que é homem cheio do Espírito Santo e fé. Seja um homem cheio do Espírito Santo e fé. Seja que quando falam de si, na mesa do amor, digam: homem cheio do Espírito Santo e de fé. Yes. Pode conhecer todos na embaixada. Mas embaixada dizer o seguinte: homem cheio do Espírito Santo e de fé. Logo você deve pensar assim. Yes. Como que você faz isso? Quando tem espíritos maus na igreja, você é quem ora. Você é quem ora mais. Tem que conhecer como uma pessoa de oração. Conhecer como um homem. Tem que conhecer como um homem da palavra. O evangelista da igreja. O homem de oração, o pessoa da igreja. O adorador da igreja. Tem que conhecer por alguma coisa, Senhor. Uma qualidade do Espírito. Desenvolva a qualidade do Espírito Santo em seu espírito.
Quando você desenvolver qualidade de inscrição na sua vida, a que vai acontecer é que você vai ganhar destaques para Deus. Deus usa aqueles que têm destaque. E Noé achou graça dentro do Senhor. E Maria achou graça dentro do Senhor. E Davi achou graça. Não, você tem que achar graça. Praise the Lord. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes orando e impuseram as mãos. Aleluia. Imposição das mãos. A imposição das mãos do seu presbítero, do seu profeta. Não é brincadeira. Há um momento em que seu pai vai fazer isso, você vai cair. Vai soprar, você vai cair. Mas há um momento específico que ele vai levar a mão dele e colocar na sua cabeça. Ai, ai, ai. Oh, yes, Father. Oh, yes, Father. Oh, yes, Father. Tem uma coisa que me fez ganhar-vos naquele tempo. Quando eu pregava o Evangelho, eu orava todas as madrugadas. E até ia para a escola de manhã, enquanto não dormia. Ia para a escola. Não estava com sono lá mesmo, mas não dormia, eu orava. E saía com as irmãs, aqueles que têm educação física, eles estudavam de manhã, eu estudava de manhã, estudava de tarde. Não, eu ia pregar o Evangelho toda manhã, enquanto não dormia. Alguma coisa eu tinha na minha consciência. Eu dizia o seguinte: tem uma unção sobre a minha cabeça. Óleo. O homem de Deus colocou na minha vida. E eu não posso falhar. Yes. Naquele tempo, quem estava como meu pai espiritual era o pastor Samuel. E eu disse que se esse homem colocou a mão na minha cabeça, isso vai ter que funcionar. Yes. Eu vou dizer uma coisa. O pastor Samuel foi uma grande referência na minha vida. Porque o pastor Samuel, ele contava o que ele fazia. Eu não tinha visto o que ele fazia. Mas, porém, só por ouvir me deu uma certeza de que eu também posso. Não, sabe aquela pessoa que dá testemunho até você sentir que não, esse testemunho eu também tenho que fazer. Era assim. Não, e ele deu aquele testemunho. Ele dizia o seguinte: ele ia para lugares, encontrava curandeiros, feiticeiros, e dizia: não, eu também começo com isso agora. Não, ele falava de muitas coisas. E quando eu conhecia ele, ainda com uns 13 anos, eu olhava para o homem de Deus, o pastor Samuel. Quando eu olhava para ele, eu via uma coisa diferente nele. Não é? Eu entendia que existem pastores, eu entendia que existem ministros. Mas quando eu olhava para aquele homem, uma coisa diferente tinha nele. A mesma coisa que me fez eu não querer mais. Sabe, eu conheci aquele pastor. Quando eu conheci aquele pastor, não quis mais seguir nenhum outro homem de Deus. Não porque ele me disse alguma coisa. Não. Parecia que eu vi como se ele fosse um ser que não é dessa terra. Eu não conseguia olhar nem para a face dele. Eu não olhava assim, não conseguia. Não conhecia a face dele diretamente, mas conhecia a voz dele. Sempre que ele falava, eu sabia que era o pastor Samuel. Mas quando ele não sabia lhe olhar, não conseguia lhe contemplar. Há momentos que eu pensava que ele era simplesmente um ser que veio do outro mundo. Com os 13 anos. O pastor Samuel é um homem de grande potência. De grande potência. Quando se quer se falar de pessoas que conhecem de verdade a espiritualidade, que levantaram gigantes, é o pastor Samuel. O profeta foi levantado pelo pastor Samuel. O devido, pastor Samuel. As pessoas que são espirituais têm que entender que não é à toa que ele levanta pessoas assim. Pode até as pessoas não estarem mais com ele. Pode até as pessoas não estarem mais a ouvir, a serem ensinadas por ele. Mas, porém, se ele levantou pessoas assim, se ele liderou pessoas como eu, por exemplo, ele me liderou. Pessoas que não têm nada na bagagem não podem liderar pessoas como nós. Se liderou pessoas como nós, é porque é uma pessoa de grande potência. Ele tem um espírito que entende das coisas. Yes. Não, é por isso que nós oramos homens como esses. É por isso que eu disse uma coisa para o professor Samuel uma vez. Eu disse o seguinte: eu sempre vou te respeitar e te honrar. Importa, não importa. Isso no tempo em que eu estava a me separar da igreja onde nós estávamos já. Não é? Alguns de nós estávamos lá. Eu disse para ele: eu disse que, bem, se alguma forma, sabe, é uma pessoa gigante, você não pode ofender uma pessoa gigante. Eu disse que, se eu de alguma forma ofendi, não foi meu objetivo, mas eu garanto uma coisa, que sempre vou te honrar. E ele disse assim: seja. Eu disse que
E até hoje, os que sabem, que já me viram me encontrar com o pastor Samuel esses dias, sabem disso. Quando eu me encontro com o pastor Samuel, ainda que ele entra na sala, coisa do gênero, eu fico assim. Sempre. Parece que é meu comportamento muda. Porque não tem a ver com eu não sou pastor. É quem a pessoa é. O que Deus depositou. Às vezes os dons de Deus são que sem arrependimento. Yes. Não, é muito importante orar ao homens de Deus. Aleluia. Não, a moça das mãos. Não, o pastor Samuel é um homem que colocou a mão sobre mim. Embora muitos homens colocaram a mão sobre mim. Mas existe um homem que colocou a mão sobre mim e me marcou. E esse foi ele. O único homem, na verdade, que colocou a mão sobre mim e me marcou foi ele. Porque ele me motivava, me posicionava. Eu queria a todo custo ser como ele. Eu queria a todo custo. Eu queria ser como aquilo que ele diz que ele faz. Eu acreditava totalmente. Agora, eu vou dizer o seguinte: que tal se ele não fazia? Eu não queria nem saber se ele não fazia ou não. Desde que ele tenha me contado, eu acreditei em tudo. E a verdade é que quem é que vai acreditar no nosso testemunho? Aleluia. Glória a Deus. Praise the Lord. Aleluia. É muito importante entender essas coisas. E diz o seguinte no versículo 7, diz o seguinte: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava muito o número de discípulos. E grande parte do sacerdote obedecia à fé. Aleluia. Agora entende já nossa igreja para poder derrotar os gigantes. Entende já nossa igreja para derrotar os gigantes. O gigante na sua vida pode não ser mais o sacerdote. Geralmente na nossa estação, na nossa geração, agora o sacerdote na nossa vida, os fariseus na nossa vida, já não são mais aqueles fariseus, são aqueles outros pastores que não creem na nossa palavra. Aqueles nossos pais que não acreditam nesse evangelho. Não? Por quê? De vezes os nossos pais têm uma certa doutrina, cresceram uma certa doutrina, que quando nós falamos desse evangelho, eles não creem mais nesses milagres, não creem mais que existe mais poder de Deus, não creem mais no impacto do Espírito Santo. Isso acontece. Então, como que você vai fazer para vencer a eles? Não é lutando contra eles, não é desrespeitando a eles, não é combatendo, porque a propósito, nem são eles que estão a fazer isso. O que eles precisam é a iluminação da palavra de Deus. É o seguinte: e a palavra de Deus, a palavra de Deus, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Como que cresce a palavra de Deus em Jerusalém? Como eu vos vinha dizendo, vocês se tornam mentores de pessoas. Quando vocês se tornam mentores de pessoas, o que vai acontecer é que a palavra de Deus vai crescer. Aquele evangelho que vocês pregam vai crescer, porque cada vez mais multiplica-se o número de pessoas que pregam esse evangelho. Cada vez mais a palavra de Deus cresce. Oh, praise the Lord. Aleluia. Eu sou seu mestre agora. Eu te ensino a palavra de Deus. Você ensina o seu discípulo. Assim mesmo vai acontecer. E a palavra de Deus se multiplica. Ensinamos a mesma doutrina. Isso vai se espalhando. A embaixada do amor vai crescer. Aleluia. Aleluia. Tens que ter esse seu espírito. Diz o seguinte: a embaixada tem que crescer. Tem que ter aquela raiva de a embaixada tem que crescer. Sabe quando eu era melhores espirituais? Quando eu via o número de congregantes, às vezes o número era muito inferior, mais do que nós temos aqui na igreja. Talvez, geralmente, tínhamos esse lado cá da igreja, porém não foi das cadeiras, porém. Eu ficava tipo, não, alguma coisa está errada. E eu não culpava não, pastor, como é que você gosta de culpar os pastores? Eu não culpava os pastores, eu dizia nada. Nós filhos temos que trabalhar. Eu saía, acordava de madrugada, orava da noite, os vizinhos reclamavam, não tem como não ser cristão, porque eu já gritava. Era antes de entender, sabe quando você ainda é novo, você tem aquela emoção, tipo, não importa, eu tenho que orar, não importa como. E eu me sentia mais livre, orando, fazendo barulho, então. Eu orava, lá, acaba, os vizinhos ficavam estressados. Até que quando eu cresci, comecei a orar já em voz baixa, mas dominei a oração, porque a oração não tem a ver com você orar com voz baixa ou não. E a propósito, quando você ora com voz baixa, existe um nível de meditação de oração que eu quero vos revelar. É o seguinte: o nível da meditação de oração é o seguinte: existe um nível que você ora, você ouve a sua voz em duplo. Parece que são duas pessoas que estão a orar, mas é tipo, a sua voz tem outra voz a orar. Não estou falando de eco, estou falando de você ter a vibração de duas vozes em si mesmo. É quando o seu Espírito Santo está orando consigo. Glória a Deus. Não, nesse nível de meditação, existe um nível em que você vai orar. Eu estava lá hoje, em casa,
ninguém ouviu que eu estava a orar. Pensava que eu estava a dormir. Eu estava a orar durante todo o tempo. O que estava a acontecer? Eu não estava mais consciente na tarde. O que eu estava a fazer? Eu estava a orar. E agora eu estava a orar. Parecia que eu estava a gritar, mas dentro do meu. Olha, você medita, mas dentro do seu corpo. Entende? Você começa a orar. Você ouve um grito, mas ninguém mais te ouve. Só você mesmo ouve esse grito. Lá foi a mãe Praise the Lord. Você consegue já sentir os sons dos seus ouvidos, do seu corpo. O seu tempo consegue já emitir sons para si. Aleluia. É isso que acontece. Não tens que aprender. E agora você vamos terminar logo. Não. Ele diz que crescia. Como que a pastora vai crescer? Como que a pastora vai ser uma igreja conhecida? Como vai ser uma igreja grande? O que vocês precisam é formular homens de fé. Levante. Vocês não devem fazer com que as pessoas sejam simplesmente dependentes de vocês. Formem mestres. A vossa missão é ir formar discípulos. E esses discípulos vão se tornar mestres como vocês. E vocês vão se tornar mentores. Não é? Você é o mentor para o seu discípulo. Quando o seu discípulo vem para a igreja, você traz para o seu mestre. Quando o seu mestre leva o seu discípulo, ele vai tornar o seu discípulo também um mentor. E vocês dois vão ser dois mentores. Vão ir cada vez mais caçar. O mundo está sendo ganho. E quando você está a fazer esse trabalho, não perca a esperança. Mestre, mentor, não é que ele mostra a fraqueza, não. Mentor tem que até sorrir quando dizer que tem ataque. Mentor está forte. A pena é que você tem uma responsabilidade de ser forte agora. Amém. Não deve mais ficar doente, não deve ficar mais lamentando-se, não deve ficar mais enfermo, não deve ficar mais fraco no espírito. Por quê? Você é um mentor de pessoas. É como que você é um pai na fé para as pessoas. Quando você é pai na fé para as pessoas, você não tem permissão de ficar fraco. Tem que ficar forte. Podem te confundir com fraco. Não é? Porque muitas pessoas sabem quando alguém está fraco, acredita que o pastor dele está fraco. Geralmente isso que acontece. Sabe aquela pessoa que na hora de nenhum dia, depois de que não dá mais forte, diz que não, é porque o pastor não está para bem. É verdade, esse tipo de coisa. Mas quem está fraco aí, não é assim que acontece. Tens que aprender. Quando você aprender essas coisas, eu sou profeta. Amém. Esses são protocolos espirituais e proféticos. E não vai ensinar uma coisa que foi me ensinado, não. Não é sabedoria dos homens, sabedoria do Espírito Santo. E olha o que ele diz. E multiplicava o número de discípulos. Você se torna 2. Vocês 2 se tornam 4. Vocês 4 tornam 6. Massivamente, não é? Vão multiplicando-se. Forme de discípulo, seja mentor de pessoas. Tenha grupos, visite. Faça encontro de oração. Em casas, chega numa casa, faça um encontro de orações. Depois leva aquelas pessoas para a igreja. As deverão ser fortes. Vamos ler o livro de Daniel 12. Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2, assim já falaram. Muitos dos que já morreram viverão novamente. Alguns desfrutarão de vida eterna, enquanto outros receberão a vergonha, a eterna desgraça. 3. Os governantes sábios resplandecerão como o esplendor do firmamento. Tu não quer essa versão? Pode ler outra versão. Assim diz. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas. Sempre e eternamente. Aqueles que ganham muitos para Cristo vão brilhar como estrelas do céu para sempre. Aleluia. Trabalhe com essas coisas. Não. Terminando, diz o seguinte: e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. O que eu dizia? Quando vocês multiplicam o número, quando vocês obedecem essa doutrina que eu vou ensinar, o que vai acontecer convosco é o seguinte: é que vossos pais vão se converter a Cristo. Vossos pais vão se converter a Cristo.
nossos vizinhos converter a Cristo. Aqueles gigantes que eram difíceis de aceitar Cristo, mas porque multiplicaram o número, porque vocês formularam discípulos, porque a igreja está maior, então eles converterão-se a Cristo. Aleluia! Aleluia! Assim será o nosso culto. Nossa administração. Não, agradecemos imenso. Podemos nos colocar de pé. Mahandelico Sofratia Kamedilacles. Vamos ao momento que se segue. Mata Crucia Mata Sulacha Ningela. Ningela. Sulacha Ningela. Ningela. Ningela Simarana Sabu. Sulacha Ningela. Ningela. Ningela Simarana Sabu. Ningela. 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 Ningela Simarana Sabu. Praise the Lord. Louva o Senhor, Senhor. Vamos orar pela nossa oferta. Obrigado, Senhor, obrigado pela graça, por essa oferta que o Senhor concede no dia de hoje. Eu declaro que a sua mão para que você vai multiplicar, a sua mão vai abençoar. Em nome do sangue de Jesus Cristo, o seu espírito e o seu posicionamento para que essa vai cada vez mais multiplicando. E a palavra que você lê no dia de hoje, não mora para que você produza seja feito. Em nome do sangue de Jesus Cristo, glorificamos. Oremos, Deus, Senhor, e nós dizemos, Amen. Praise the Lord. Thank God. Aleluia. Não, costume de estar na casa do Senhor. Eu ouvir a palavra de Deus. Repita ensinamentos. Yes, mas olha pessoas, os dois ensinamentos que nós damos, nós publicamos na internet. Entra nas plataformas, escute os ensinamentos, repita, cresça. Eu não fazia desde lá. Eu sempre fui alguém que escuta ensinamento. Sempre. Eu preciso que meditarás nela de dia e de noite. Não se desviará dela, nem para a esquerda e nem para a direita. Aleluia. Vamos levantar nossas mãos para que eu tenha o ensinamento. Senhor Jesus, em nome do sangue de Cristo Cordeiro, agradecemos-te, ó Pai da glória, excelentíssimo Rei, Deus, a majestade, o monarca da terra, aquele que detém os céus e a terra. E eu declaro decreto em nome do sangue de Jesus, que esses mentores que são levantados no dia de hoje, na embaixada do amor, eu declaro decreto que há muitos venderão para Cristo, há muitos converterão para Cristo. Eu declaro que o seu Espírito vai lhes vencer e eles vão caminhar para essa entendimento e sabedoria, para que eles ganhem muitos para Cristo e eles resplandecerão para essa como as estrelas no céu. Em nome do sangue de Jesus Cristo, eu te glorifico para a graça, eu te santifico desde a glória, e para que você declare o decreto, e santifico a eles nesse momento, santifico a eles na santidade, e para que a santidade é a sua palavra, a sua palavra é a verdade, e eu declaro o decreto, que os nossos séculos vão reviver, que os dons amortecidos vão reviver, que os espíritos enfraquecidos vão ganhar forças. Em nome de Jesus, o Senhor converte a nossa tristeza em alegria. Em nome de Jesus Cristo, te glorificamos, o Rei dos Reis, Senhor, Senhores. E assim dizemos que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco para todos sempre. Assim dizemos. Amém.